Presidente, eu vou repetir uma declaração feita pelo ministro da Saúde agora há pouco na conferência, para poder fazer minha pergunta. Será que é do colapso? Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar. Nós temos aí 30 dias para que a gente resista razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. Aí o senhor fala que o colapso, que precisamos ter um plano, ter ordem judicial, etc. Eu pergunto, no entendimento do governo, o que é esse colapso, até onde se estende e o que realmente vai acontecer? Boa pergunta, faltou explicar à medida isso. em que o senhor não concorda com essas medidas de restrições tomadas pelos governadores, mas que outros países têm conseguido conter o avanço do coronavírus através dessas medidas restritivas, como a China, por exemplo. Vamos lá. Primeiro eu estava explicando para eles o que é colapso. Tem gente que não sabe, usa a palavra colapso. Teve gente que falou para mim, mas o SUS não é sempre um colapso? Gente que diminui o sistema de saúde. Não, não é não. O sistema com tumulto, o sistema com emergências superlotadas, eles têm no mundo inteiro e são pontos de problema da dinâmica da sociedade. Nós temos um sistema forte, nós temos um sistema com capilaridade nacional, nós temos 46 mil equipes de saúde da família, que cada uma cobre 3 mil pessoas, nós temos quase 170 milhões de pessoas atendidas. Nós temos muitas forças. Se nós não fizéssemos nada, se nós não aumentássemos a nossa capacidade instalada, se nós ficássemos parados, olhando, nós teríamos um mega problema. Porque esse sistema, do jeito que ele vem, sem fazer nada, você colhe um colapso. O nosso sistema ainda aguentaria, mesmo com a capacidade instalada normal, por volta de 30 dias. A Itália, que tem um sistema de primeiro mundo, muito bom, muito organizado, mas pela característica de ter uma população extremamente idosa, colapsou. O tempo que ela suportou foi muito baixo. Nós temos alguns estados que nos preocupam mais. O Rio Grande do Sul é o nosso estado com a maior faixa etária. Nós temos a região amazônica, que praticamente não temos caso, e que é a nossa população mais jovem. Nós somos um continente, nós não podemos ter uma receita de bolo única para o Brasil. Nós vamos olhar, às vezes você para um pouco uma região, solta um pouco, abre aqui. O que não pode é fazer isso descoordenado, porque colapso ele pode acontecer não só por causa da saúde. Eu vi algumas medidas de governadores fechando estradas, é o caso do como Vitor se o de novo. estado vizinho fosse o problema, que de repente paralisou a produção de oxigênio da fábrica que eu tenho, que vai ser o item que eu mais vou ter que garantir para poder prolongar o sistema. Então, nesse sentido, se não fizermos nada, continuarmos a 100 km por hora, toda a nossa sociedade a vapor, todo mundo fazendo as coisas desnecessárias ou não essenciais nesse momento, nós teremos um grande problema. Quem manda o governo central o difícil e nós estamos entrar em contato com o governo central para tomar medidas. O essencial é alimento. Se fechar tudo, como é que as pessoas vão se alimentar? Cloro para pôr na água no Brasil inteiro tem que ser colocado. Como fazer a movimentação dos medicamentos? Como fazer com que o trabalhador numa grande cidade, da unidade de saúde, saia da comunidade, chega no hospital, se ele depende do transporte público? Fecha o transporte público e não chega ninguém, eu tenho um colapso por falta de trabalhador. Essas decisões de interromper ou fechar são muito fáceis de ser feitas. Elas precisam ser muito precisas, muito pensadas em conjunto com o governo e muito central. Organizadas. Ainda há tempo das pessoas pensarem nas consequências desses atos. No nível federal, nós estamos pensando e tomando com todo cuidado. Se não fizer nada,
chega nesse ponto. Se trabalharmos duro, nós estamos ampliando, todas as cidades estão então informando. Ele não disse que vai entrar em colapso. Ampliei número de CTI, se fizer corretamente, não entra. Ativei um hospital, ativei ala, coisa que a Itália não teve tempo de fazer, ela já pegou isso instalado. Então, nós vamos ampliando semana a semana, nosso sistema pode inflar, ele pode crescer, nós temos espaço para crescer. Mas nós temos que fazer isso garantindo equipamentos, luvas, equipamentos de proteção industrial, num mundo que está todo mundo comprando. Isso é uma coisa que nos preocupa. Então, nós estamos achando as alternativas, inclusive dentro do parque industrial brasileiro. Coisas que não produzíamos e que agora, com o esforço dessa mesma indústria que estava aqui, vamos dobrar, triplicar a produção de ventiladores. Se conseguirmos, dentro de 3 semanas, temos o número de ventiladores necessários para atravessá-la inteira. Então, se a China nos abastece com um pouco, já temos mais um tanto. Não é colapso definido que vai ser um colapso. É um quadro que nós temos que saber como enfrentar, aonde enfrentar. Adianta abrir leito de CTI agora em locais que nem tem caso em transmissão? Será que teremos uma epidemia em paralelo em todos os estados? Será que as medidas nos estados, nas cidades menores que conseguem paralisar mais, as cidades menores não podem ser o grande refúgio dos idosos? Tudo isso está no nosso cenário. Agora, pensar uma frase e falar assim, essa é a manchete do dia, aí não. Mas era o que parecia, ele mudou o que ele tinha falado. Vários graus de problemas e vamos monitorá-los diuturnamente e trabalhar com todos, com secretários municipais, estaduais, médicos, todo o pessoal de saúde, para que não tenhamos um colapso. Parecia que ele disse que o Brasil ia entrar em colapso. Agora explicou, se todo mundo andar coordenadamente com o governo central, dá certo e não entra em colapso. Já estamos na situação de transmissão sustentada. Isso. Eu queria que o senhor explicasse melhor, porque a impressão que dá é que a gente já está na beira desse abismo do colapso. Calma. Nós temos estados que têm casos, por exemplo, meu Mato Grosso do Sul, parece que tem 9 casos. Lá tem 2,5 milhões de habitantes. Lá você tem uma cidade, Campo Grande, que é mais fortalecida. Vou falar de um que eu conheço. Todos os casos com nexo. Aquilo é uma realidade. Aí nós temos São Paulo, com uma curva mais à frente. Nós temos óbitos em São Paulo. Aí você olha e fala assim, mas é um hospital de um plano de saúde que vendia plano só para idoso. Ou seja, concentrado dentro de um único local. É lógico que ele vai ter mais problema. Então a gente tem que saber isolar um problema pontual de um problema difuso. Agora, se cada um no Brasil começar a olhar e falar, São Paulo está tendo muita morte, fecha tudo para São Paulo. São Paulo é meu grande centro de logística, de medicamento, de gás e de máscara, de tudo. Eu não tenho como chegar e falar assim, vamos tocar isso em vários estados, sem contar com a integridade. Então eu acho que está na hora dos brasileiros entenderem o seguinte, nós brasileiros estamos todos dentro do mesmo barco. A fronteira interestadual é uma mera convenção que nós fizemos. Nós vamos ter que nos atender mutuamente. Se para que isso seja explicitado, eu tenho que dizer que temos transmissão sustentada no Brasil, eu vou dizer, para que eles entendam que não é regional. A regionalidade para nós é um mero desenho administrativo para que a gente possa conduzir esse país dentro de uma lógica agora de unidade nacional e não dentro de uma lógica fragmentada que pode interromper cadeias de abastecimento que nos são muito preciosas. E a China não interrompeu fronteira de estado lá, mesmo porque lá o cara manda prender o governador da província que fizer isso.